Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. A Caçadora e o Lobisomem, parte 9. Cassie saiu do carro batendo a porta com um movimento brusco, deixando Rony para trás imóvel e tenso. Seu peito subia e descia em um ritmo acelerado, e ele sentia o suor frio escorrendo pela nuca. Olhou para o retrovisor interno e percebeu a mudança. A sombra no fundo de seus olhos, a rigidez de sua expressão, estava perdendo o controle de novo. Ele fechou os olhos por um instante, buscando refúgio na escuridão por trás das pálpebras. Respirou fundo, colocou os óculos escuros e finalmente saiu do carro. O ar carregava o cheiro de terra e das folhas secas, misturado ao leve odor de sangue que impregnava o sítio abandonado. O sol poente tingia o céu de tons alaranjados, mas não havia calor naquele fim de tarde, apenas o peso do que estava por vir. Fabrício já caminhava à frente, os passos firmes esmagando a vegetação rasteira. Sua voz ressoava baixa e cortante, mas carregava uma gravidade inquietante. Ainda não dei uma olhada no local. Recebi uma denúncia anônima e resolvi lhe trazer antes dos peritos. O legista me contou sobre sua descoberta e fiquei impressionado. Ele verificou as outras vítimas e o modus operandi é o mesmo. A cada palavra, o ar ao redor parecia se tornar mais denso. Rony sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um instinto primal alertando que algo estava errado. Ele lançou um olhar para Cassie que caminhava ao lado dele e perguntou, a voz um pouco mais rouca do que o normal: "De que descoberta ele está falando?" Cassie parou por um momento, enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pequeno objeto de silicone, entregando-o a Rony. Seus olhos estavam sombrios, refletindo a gravidade do que estava prestes a dizer. Eu descobri como ele garante que as vítimas não vão oferecer resistência. Ela inspirou como se ponderasse o impacto de suas palavras. Ele perfura a nuca da vítima com uma garra, causando uma lesão na coluna cervical. Deixa a pessoa paraplégica antes de matá-la. Rony estremeceu, a mão apertando involuntariamente o objeto frio em sua palma. O som abafado da vegetação se contorcendo sob seus pés pareceu desaparecer. O mundo ficou pequeno, apertado, fechado dentro de uma lembrança que ele tentava enterrar há anos. Era a mesma técnica de seu padrasto. Seu estômago revirou. Ele podia ouvi-lo outra vez sussurrando em seu ouvido sobre como a precisão cirúrgica podia ser mais eficiente do que a brutalidade. Conhecimento é poder, garoto. O verdadeiro predador é aquele que mata sem ser descoberto. Mas a fúria da fera acabava entregando. Mas o Will estava copiando aquilo? Por quê? O vento soprou, trazendo consigo um cheiro de podridão que se misturava ao aroma da mata ao redor. O silêncio entre eles pesava, como se cada um carregasse seu próprio fardo. Mas dentro de Rony algo rugia. Algo que ele não sabia se conseguiria conter por muito mais tempo. Cassie estendeu a mão pedindo a garra de volta. Seus olhos estavam fixos nele, atentos a cada mínimo movimento.
Eu nem preciso ver sua cara para saber que se lembrou de algo. Rony hesitou por um momento antes de entregar o objeto. Sua respiração estava pesada e ele sentia o suor frio escorrendo pela nuca. Enfiou as mãos trêmulas nos bolsos da jaqueta tentando conter o tremor. O cheiro metálico de sangue já impregnava o ar, misturando-se com o odor enjoativo de carne decomposta que escapava da casa. Ele sabia o que encontraria ali dentro. Podia visualizar a carnificina antes mesmo de vê-la. Inspirou fundo, mas o oxigênio parecia denso demais, carregado demais. A voz saiu baixa e amarga. Meu padrasto era médico. Foi expulso por roubo de órgãos de pacientes recém-falecidos. A direção do hospital achava que ele traficava, mas... Ele riu sem humor, no som seco e sem vida. Na verdade, ele pegava os órgãos para os rituais. Cassie franziu o senho, mas permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. Ele matava suas vítimas dessa forma. Os homens ele quebrava o pescoço. As mulheres... Rony engoliu em seco. Seu maxilar travou. E a lembrança veio nítida demais. Ele as deixava paraplégicas primeiro, depois devorava parte delas e, por fim, esquartejava. Cassie parou abruptamente, bloqueando seu caminho. O vento sibilava por entre as árvores, fazendo as sombras oscilarem no chão de terra batida. O silêncio era tão intenso que parecia que a própria mata prendia a respiração. Por que esse requinte de crueldade com as mulheres? Perguntou ela, a voz tensa, carregada de indignação e horror. E por que seu irmão está seguindo os passos desse homem? Esse monstro destruiu a vida de vocês. Rony ergueu o rosto, os óculos escuros escondendo o verdadeiro caos em seus olhos. Mas ele sabia que Cassie sentia. Ela sempre sentia. No fundo de sua mente, uma lembrança emergiu nítida, como se estivesse acontecendo naquele instante. A voz de Will, fria e cruel, sussurrando com desprezo. Ser amigo da caçadora não vai garantir que continue vivo. O cheiro de sangue ficou mais forte, e Rony se perguntou se aquilo não era um aviso. Ele abriu a boca para responder, mas Fabrício os interrompeu com um tom urgente. Ei, vocês dois, se preparem. A coisa aqui dentro não é nada bonita. Aconselho a tamparem os narizes. Seu rosto estava pálido, os olhos semicerrados, como se quisesse apagar da memória o que acabara de ver. Enquanto falava, puxou um lenço do bolso e cobriu a boca e o nariz. Mas a náusea em sua expressão denunciava que aquilo não seria o suficiente. Cassie se virou para seguir, mas sentiu a mão de Rony segurando seu braço. Seu toque era forte, quase trêmulo. Quando falou, sua voz veio carregada de um peso que ela não estava acostumada a ouvir nele. Preciso que acredite em mim quando digo que não faço mais o tipo de coisa que vai ver ali dentro. Eu não machuco pessoas, Cassie. Não mais. Ela franziu a testa, hesitante, analisando cada traço do rosto dele. E o que vou encontrar lá dentro que está te deixando tão nervoso, Rangel? Os olhos de Rony brilharam com um misto de culpa e antecipação. Mas antes que pudesse responder, o silêncio foi quebrado de forma abrupta. Fabrício saiu da casa em disparada, dobrando o corpo e vomitando violentamente ao lado da varanda. Seu corpo tremia de maneira incontrolável, as mãos apoiadas nos joelhos enquanto tentava recuperar o fôlego. Rony soltou Cassie e a seguiu até a casa. Quando passaram por Fabrício, Cassie bateu levemente nas costas dele, um gesto de apoio silencioso antes de cruzar a soleira da porta. O cheiro os atingiu como um soco no estômago, uma mistura nauseante de sangue coagulado, carne em decomposição e algo pior, algo podre e animalesco. As moscas zuniam em enxames sobre os corpos,
oscilando no ar pesado e quente. A cena à frente era dantesca. Os corpos estavam espalhados pela sala como se tivessem sido lançados sem qualquer cuidado ou respeito. Uma mãe, 2 filhas adolescentes e 2 garotinhos e um pai. Toda uma família aniquilada. Os garotos estavam parcialmente devorados, os ossos à mostra onde antes havia carne. Seus rostos haviam sido dilacerados por garras afiadas, transformados em máscaras irreconhecíveis de horror. O pai jazia encostado à parede, o pescoço quebrado no ângulo grotesco, parte do crânio esmagado. Mas o pior eram as mulheres. A mãe e as filhas estavam esquartejadas, seus torsos abertos, as entranhas espalhadas pelo chão. Algumas partes do corpo simplesmente haviam desaparecido, devoradas ou levadas pelo assassino. Os órgãos arrancados deixavam buracos escuros e úmidos, como se a fome da fera que os atacara fosse insaciável. Ronnie fechou os olhos por um segundo, mas o cheiro de Will estava em todo lugar. Ele conhecia essa assinatura, essa brutalidade, esse descontrole. O padrão do sangue espirrado nas paredes contava a história de um massacre impiedoso, sem qualquer hesitação ou piedade. Ele sentiu o peso de um olhar sobre si. Quando ergueu a cabeça, encontrou Cassie o observando. Seu rosto estava tenso, mas seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Ela queria respostas. E Ronnie sabia que naquele instante ela começava a se perguntar o quanto ele realmente estava envolvido naquela chacina. Cassie então perguntou, sua voz baixa, mas carregada de tensão contida. Foi ele, não foi? Ronnie fechou os olhos por um breve instante, como se esperasse que a verdade desaparecesse, mas ela estava ali, estampada nas paredes ensanguentadas, nos corpos despedaçados, na fúria gravada em cada arranhão. Eu sinto muito, Cassie. Eu também não esperava por isso. Ela se levantou bruscamente, o corpo rígido, os punhos cerrados. Quando falou, sua voz transbordava fúria e dor. Crianças, Rangel. Crianças. Essas adolescentes deveriam ter a minha idade quando meus pais foram mortos. Não pense que vou ter consideração por seu irmão por sua causa, porque não vou. E nem fique no meu caminho, Rangel, ou vai acabar se machucando. A raiva dela parecia expandir-se pelo ar, tornando a atmosfera ainda mais densa, quase sufocante. O cheiro de sangue e decomposição tornava tudo ainda mais visceral, como se a própria casa tivesse sido amaldiçoada pelo horror daquela noite. Cassie, com o rosto inexpressivo, enfiou a mão no bolso e tirou um par de luvas pretas. Vestiu-as com precisão, se ajoelhou ao lado dos corpos, analisando cada detalhe do massacre. Suas mãos eram firmes, mas seu olhar tremia, denunciando que por dentro a tempestade ainda rugia. Ela se inclinou sobre a cabeça de uma das adolescentes e franziu a testa ao notar algo. Fabrício voltou a casa, sua respiração mais controlada, mas os olhos ainda carregavam o peso do que vira. Ao perceber o que Cassie examinava, ele perguntou hesitante. A mesma forma de matar? Cassie assentiu, sua voz saindo baixa, quase mecânica. A mesma, mas dessa vez ele parecia com raiva. Ela olhou ao redor, observando a brutalidade que cobria as paredes. O sangue fora atirado com violência, os móveis quebrados, a destruição caótica. Não era apenas fome. Talvez porque havia crianças, não sei, mas ele não gostou de encontrá-las. O rosto delas está dilacerado. O olhar inocente e aterrorizado delas deve tê-lo incomodado. Por um momento, o único som foi o zumbido das moscas dançando sobre os corpos mutilados. Então Ronnie murmurou, olhando fixamente para os garotos descarnados no chão. Era como ele ficava quando o via chegar, aterrorizado.
Seu tom era amargo, quase perdido no tempo. Fabrício desviou o olhar das vítimas para ele, franzindo a testa. Ele? O silêncio entre os três pareceu se tornar sólido, pesado como chumbo. Você o conhece, Sr. Rangel? Cassie se levantou lentamente, o rosto impassível, mas os olhos carregados de um brilho cortante, como se estivesse lutando para conter algo mais profundo. A atmosfera ao redor parecia sufocante, impregnada com o odor metálico do sangue e o azedo da morte. O calor da noite fazia o cheiro da carnificina se espalhar ainda mais, tornando o ambiente quase insuportável. Antes que Rony pudesse responder, ela cortou o silêncio com um tom frio e analítico. Especulações, Fabrício. Ela cruzou os braços, o olhar fixos nos corpos destroçados. Havia algo meticuloso em sua expressão, uma mente treinada para dissociar-se da brutalidade diante dela, mas seus ombros rígidos traíam o desconforto. Esse tipo de atitude em relação às crianças indica algum trauma de infância. Foi isso que ele quis dizer. Fabrício desviou o olhar da cena grotesca para Cassie, sua expressão misturando incredulidade e cansaço. Ele não queria pensar no monstro que fizera aquilo como alguém além de uma besta assassina, mas as palavras dela plantaram uma dúvida incômoda. Ele respirou fundo, mas o ar pesado não trazia alívio. Seus olhos voltaram-se para os pequenos corpos dilacerados e, num suspiro que carregava um peso invisível, ele murmurou: um lobisomem traumatizado. Era só o que faltava. O silêncio que se seguiu parecia se arrastar por toda a casa como uma sombra viva. A única coisa que se movia ali dentro eram as moscas, zumbindo preguiçosamente sobre a destruição. O terror não estava apenas nos corpos, mas na percepção de que o monstro que fizeram questão de imaginar como uma fera sem consciência poderia afinal ser algo muito mais complexo e perturbador.